Gê, se você estava com saudade de ver esse rosto aqui na agenda da semana, ele está de volta. Se você não estava com saudade, eu sinto muito, porque ele está de volta do mesmo jeito. A gente começa hoje o nosso bate-papo IBB e a ideia aqui é encurtar um pouco as distâncias, né, nesse período de quarentena. É como então se a gente estivesse tomando um cafezinho com uma bolachinha jucurutu, um queijinho coalho. Então, justamente nesse momento pré-culto, né? No decorrer das próximas semanas, a gente vai receber então aqui alguns irmãos, algumas famílias que vão contar um pouco pra gente de como está sendo esse período de quarentena, o que é que eles têm feito, o que é que eles têm aprendido. Vão poder compartilhar de uma forma geral como é que tá a vida deles nesse período tão atípico que a gente está vivendo. E hoje, para começar logo bombando, a gente vai receber a nossa queridíssima Mirelle, esposa do pastor Davi, líder suprema das Pérolas. Oi, Lely! Oi, Nath! E aí, tudo bem? Seja bem-vinda aqui ao nosso bate-papo IBB. Muito obrigada, é uma honra. Bom te ver, mesmo que seja assim, nessa distância. Muito bom te ver. Conta aí um pouco pra gente, Lely, como é que você tá? O que é que você tem feito nesse tempo? O que é que você tem sentido falta? Bem, esse tempo tem sido um tempo bem atípico, acho que para todo mundo, né? Para mim não tem sido muito diferente, mas está sendo um bom momento de reinventar algumas coisas, de pensar um pouco na rotina, redefinir algumas prioridades. Está sendo um tempo bom. No começo foi mais difícil, acho que a gente vai acostumando, né, depois de um tempo. Uhum. E me diga uma coisa, você tá sentindo falta desse povo aí do outro lado da tela? Tô muito, gente, tô com muita saudade. Tô com muita saudade das reuniões das pérolas, das pins, dos jovens, nosso culto de domingo, né? Aquela coisa bem de abraçar todo mundo. Realmente já faz algum tempo que tá fazendo muita falta. E você tem aproveitado também para continuar com os discipulados, com aconselhamento mesmo à distância ou não? Sim, eu tenho feito discipulado à distância, alguns, né? Não está sendo tão frequente quanto a gente gostaria que fosse, mas estamos fazendo, eu estou fazendo. Uhum. E continuo com os estudos das pérolas, né? Reinventamos uma forma de fazer o estudo das pérolas de forma mais simplificada, porque tem que ser por vídeo e tal. Mas estamos fazendo semanalmente nosso estudo, estamos continuando da forma como dá, né? Isso é muito interessante até porque a gente tem recebido muitas imagens, como os irmãos costumavam mandar para a agenda da semana, né? A gente tem recebido muitos registros de gente que continua se encontrando durante essas semanas, mesmo que virtualmente, né? Com todas as facilidades que a gente tem hoje em dia. Então é grupo caseiro que se encontra normalmente, grupo de homens, grupos de mulheres que se juntam para orar, né? Então é muito legal ver que os irmãos continuam fazendo questão de estar junto mesmo separado, né? É verdade. É o que temos, né? Mas não temos. É menos importante. E me conte aí de você, o que é que você tem aproveitado para fazer de diferente nesse período de quarentena? Bem, eu tenho aproveitado esse período de quarentena para colocar algumas leituras em dia, né? Porque era uma coisa que era meio difícil. A gente tem que costuma ler mais aquilo que a gente vai usar durante a semana para os estudos ou para alguma coisa mais específica, então tinha alguns livros atrasados que eu tô colocando em dia. E aproveitando para usar a criatividade também, para não ficar tão ansiosa com a falta de rotina, a falta de previsão das coisas, né? Então tudo isso me fez inventar coisas para casa, me fez organizar coisas na casa que eu nunca tinha organizado, e me fez escrever mais um pouco também. Então, assim, coisas têm surgido, apesar dessa quarentena, tá rendendo. Muito bem. E você comentou aí que você tem lido bastante, né? Colocado algumas leituras para frente que você deixou, que estava meio parada. Tem algum livro aí para indicar para o pessoal? O que você conta sobre essas leituras? Sim, tenho sim. Bem, eu tenho lido alguns livros, relido alguns trechos de alguns livros que eu usei para alguns estudos que nós fizemos. Mas eu separei 3 aqui que eu acho que seria uma boa leitura porque me marcaram bastante. O primeiro que eu li foi esse Simplesmente Crente, do Michael Horton. Eu recebi a indicação desse livro, mas nunca tinha lido nada sobre esse autor ainda.
Mas é um livro que me marcou muito, principalmente porque foi o primeiro que eu li na quarentena, o primeiro que eu terminei. E me emocionei lendo esse livro algumas vezes, apesar do tema ser simplesmente crente, parece uma coisa... Quando eu li, eu falei assim, eu acho que vai ser mais do mesmo do que a gente já leu sobre ser cristão e tudo mais, né? Mas ele realmente é um livro que traz uma perspectiva muito interessante da importância, principalmente do nosso cotidiano como cristãos. E eu acho que nada tão real com o que a gente está vendo hoje, né? A gente está em tarefas muito cotidianas hoje, a gente está saindo de muitas elaborações que nós fizemos. Então esse livro, ele traz uma perspectiva bem interessante da importância de ser cristão, independente do que está acontecendo. E de principalmente entender que o nosso papel de cristão é muito importante como pais, como filhos, estando em casa com aqueles que a gente ama, que a gente às vezes não se preocupa em demonstrar o nosso cristianismo. Então é um livro que me marcou bastante nessa quarentena, eu indico muito, é um livro muito bom. Legal. Eu lembro muito, só te interrompendo antes do próximo, eu lembro muito no retiro de jovens do ano passado que Davi e os outros preletores falaram muito sobre a importância das disciplinas espirituais, né? Tipo, como é importante a gente manter isso ao longo da nossa vida para fortalecer a fé. Então acho que nesse momento segue o mesmo padrão, né? E ele fala muito sobre essa questão da necessidade da igreja, como nós vivemos numa igreja que é muito virtual, né, hoje em dia, que usa muitas tecnologias, isso facilita muito a nossa vida, inclusive está facilitando a nossa vida nesse momento. Mas a gente tem que esquecer, a gente não pode esquecer que a essência do evangelho, do cristianismo, não é isso. Então, se nós perdermos essas questões de tecnologias ou de a gente não tem essa necessidade de se reinventar tanto. O cristianismo realmente é algo atemporal, né? E é isso que ele traz, e eu gostei muito da mensagem dele, achei muito, muito atual, sabe? Legal. Um outro livro que eu não li nessa quarentena, já li antes, mas eu indico muito, é o Falsos Deuses, Deuses Falsos, do Timothy Keller. O Timothy Keller Sua cara. Ótimo. É um livro que eu uso muito. E é um livro que nos atenta muito para a nossa idolatria, para as idolatrias que nós não sabemos que nós temos, mas elas estão presentes, né? Então é um livro maravilhoso, eu realmente gosto muito e revejo ele o tempo todo, eu uso muito ele. E o Francis Schaeffer tem um livro chamado Morte na Cidade, que é um livro muito bom. É um livro pequenininho, pouco tempo você lê. Mas ele fala muito sobre a questão de uma cultura, o subtítulo é A Mensagem à Cultura e a Igreja que deram as costas para Deus. Então ele faz uma apologética de que a falta do absoluto cristão, a falta de Deus na cultura, a falta de Deus inclusive na igreja muitas vezes, como a gente se apega à cultura que está ao nosso redor e se esquece do primordial e o que isso tem causado. Então o Francis Schaeffer é super atual, eu gosto muito dos livros dele. E esse livro também é um livro muito bom, pequenininho, dá pra ler na quarentena, sem problema. Show de bola. E o que mais? O que você conta aí sobre... Você falou que usava da criatividade para aproveitar e fazer algumas coisas em casa. Tem algum hobby aí que você tem escondido, além da leitura, da escrita? Não é... Eu tenho bordado um pouco, tenho criado algumas coisas aqui em casa, pintado algumas coisas que estavam meio velhinhas e precisava de uma reposição, né? Mas eu realmente tenho usado bastante esse tempo para escrever mais. A escrita, na verdade, no meu caso, sempre foi uma forma de eu esparecer e de eu colocar pra fora muitas coisas que eu não sabia explicar e que se eu fosse falar pra outras pessoas, elas não iam entender muitas vezes. Então, essa necessidade de colocar no papel muitas coisas que estavam na minha cabeça, no meu coração, na minha alma, me ajudaram muito em períodos difíceis da minha vida. E é o que tá acontecendo agora também, né? Então esse momento de quarentena tá sendo um momento que tá rendendo muito. Eu sinto muitas coisas, eu reflito sobre muitas coisas, então isso tem me ajudado bastante. Então tem saído novas coisas aí. Escrevi alguns contos, escrevi algumas coisas que eu postei, já o pessoal leu e se identificou. A gente ama, quem aproveita isso é a gente. Lely, nosso tempo tá acabando, tá estourando. Eu vou deixar aqui pro pessoal comentar se eles gostaram desse nosso bate-papo. Comentem bem muito aí no chat. Vocês vão ter agora 2 minutinhos antes de começar o culto, da gente começar o louvor e depois a pregação. Aproveita, pega esse link, compartilha com outras pessoas, chama mais gente para esse culto. E lembrem que a partir da próxima semana a gente tá de novo aqui, 10 minutinhos antes do culto. E a gente se encontra nesse bate-papo e bebê. Lely, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Beijo. Beijo.
Beijo, Nath. Boa noite, igreja. Está começando mais um culto online. Eu quero lhe convidar a vir louvar junto comigo, a celebrar ao Senhor, a agradecê-lo por mais um dia e por mais uma oportunidade que Ele nos dá de louvar o Teu santo nome. O Senhor é o único digno de ser louvado e engrandecido essa noite. Eu quero te convidar a fazer isso junto comigo, junto sua família também aí na sala. Se você está sozinho, não tem problema, o Senhor está aí contigo e nós iremos cantar juntos aqui louvores ao nosso Deus. Se você nos visita, fique muito à vontade, se sinta em casa realmente, né? E que o Senhor possa entrar aí no seu lar de maneira poderosa, que o Espírito Santo de Deus tome o seu coração, o seu quarto, a sua sala, onde quer que você esteja agora. Nós queremos declarar nesse dia, nessa noite, coisas preciosas e dizer que não há lugar para o mal. Não há lugar para o mal. Aqui reina a luz do Senhor. Cante junto comigo. Declaramos que aqui reina a glória do Senhor, sua graça é manifesta, está presente o seu amor, corações se quebrantarão, almas vão se derramar, pois o Espírito de Deus reinará. Profetizamos salvação, total libertação, quebramos as cadeias, em nome de Jesus. Aqui não há lugar pro mal, aqui reina a luz, entronizamos Cristo. Ele é o nosso Rei. Declaramos que aqui reina a glória do Senhor, sua graça é manifesta, está presente o seu amor, corações se quebrantarão, almas vão se derramar, pois o Espírito de Deus reinará. Profetizamos salvação, total libertação, quebramos as cadeias, em nome de Jesus. Aqui não há lugar pro mal, aqui reina a luz, entronizamos Cristo, Ele é o nosso Rei. Nos rendemos aos teus pés, pois sabemos que tu és poderoso para transformar o mundo. Você crê nisso, meu irmão? Nada pode impedir teu Espírito de agir, operando maravilhas, transformando corações. Nos rendemos aos teus pés, pois sabemos que tu és poderoso para transformar o mundo. Assim nós cremos, não é impossível para Deus, nada pode impedir teu Espírito de agir, operando maravilhas, transformando corações.
transformando corações. Aleluia, Senhor. Assim nós cremos, Pai. Não há impossível para o Senhor. Tudo o Senhor pode transformar. E é nisso que cremos, Senhor. É isso que queremos declarar essa noite, Pai. Não há impossíveis ao nosso Deus. Não há impossível ao nosso Deus. Não há nada que o Senhor possa fazer, Pai. Não possa fazer. Oh, Pai, entra com o teu poder em cada casa nessa noite. Entra, Senhor, com a tua graça, com a tua glória, Pai, poderosa sobre nós. É isso que nós declaramos e te pedimos essa noite. Aleluia. Aleluia. Vamos engrandecer o nome do Senhor. O nome dele é o único que deve ser engrandecido essa noite. Eu quero te convidar a fazer isso comigo essa noite. Vamos dizer isso. Seja engrandecido, ó nosso Deus. Seja engrandecido, ó Deus da minha da minha salvação. És a minha rocha e a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha da minha salvação. És a minha rocha e a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia. Te sei que sobre todos é Senhor. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, tu és o Deus da minha salvação. Diga isso. És a minha rocha e a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Louvemos ao Senhor. Aleluia, Senhor. Seja engrandecido, Pai, essa noite. Seja engrandecido, Pai, nessa hora. Oh, Senhor, que os nossos lábios, Pai, declarem a Tua grandiosidade nesse momento. Declare, meu irmão, como o Senhor é grande, como o Senhor é poderoso. Declare agora onde você está. Seja engrandecido, Senhor. Seja engrandecido, meu Pai. Aleluia. Oh, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia.
Glórias ao teu nome, Pai. Glórias ao teu nome. Esse é o nosso momento de você poder prosseguir louvando ao Deus também através dos seus dízimos e das suas ofertas. Nesse momento vai aparecer na sua tela as contas bancárias da igreja e por meio desse caminho você pode também ofertar ao Senhor, depositando aquilo que Ele tem posto no seu coração para que o reino do Senhor avance através desse ministério e que nós possamos também gerir esses recursos da melhor forma. E nós queremos cantar agora sobre a mais pura verdade, sobre esse amor que mudou e transformou completamente a nossa história. Vamos cantar juntos essa pura verdade. Hoje eu quero falar da mais pura verdade, da história real que eu vivi ao lado do meu Deus, ao lado do meu Deus. Especial, cheio de amor, carinho que vem lá do céu, são os feitos do meu Deus, são os feitos do meu Deus. Hoje eu posso dizer, te amo, Senhor, pois eu te encontrei e isso mudou meu viver para sempre. Hoje eu quero falar da mais pura verdade, da história real que eu vivi. Diga aleluia, ao lado desse Deus que transformou o meu viver, ao lado do meu Deus, algo especial, cheio de amor, carinho que vem lá do céu, são os feitos do meu Deus, são os feitos do meu Deus, do meu Deus. Hoje eu posso dizer, te amo, Senhor, pois eu te encontrei e isso mudou meu viver para sempre. Hoje eu posso dizer, diga, te amo, Senhor, pois eu te encontrei e isso mudou meu viver para sempre. Jesus Cristo mudou meu viver. Cante comigo. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo
nosso viver. Você pode dizer isso? Jesus Cristo mudou o meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Aleluia. Amém. Senhor Jesus, nós te rogamos, Pai. Vem sobre a vida do pastor Mateus nesse momento. Em nome do teu filho amado, usa a boca dele, usa as palavras que ele preparou com tanto carinho durante a semana para mover o nosso coração ao arrependimento, Pai, a uma mudança de atitude. Que em nome de Jesus, através da nova série que seremos ministrados agora, o Senhor prossiga falando ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Olá, meus queridos irmãos e irmãs da Igreja Batista Bereana, como é bom estarmos aqui mais uma vez cultuando ao Senhor. Claro, estamos todos com muitas saudades, com um desejo muito grande de poder nos reencontrar, nos abraçar, poder conversar, como nós gostamos tanto de fazer. Mas esse é sim um momento sublime, um momento de culto solene ao Senhor. Nós já podemos adorá-lo, elevar o nosso coração com louvores. E agora nós vamos nos debruçar sobre a sua santa palavra. Hoje nós vamos começar mais uma série muito especial, chamada Debaixo de Suas Asas, uma série inspirada no livro de Ruth. E a mensagem de hoje trata de tragédia e recomeço. Na Bíblia há 2 livros com nomes femininos. O segundo é o livro de Esté, que nós acabamos de estudar na série passada, a série Perigo e Providência. Nós vimos nesse livro que uma mulher judia se casa com um rei gentio e salva o seu povo de uma grande tragédia. O primeiro livro é o livro de Ruth. É uma gentia que se casa com um judeu e se torna ancestral do rei Davi e do próprio Messias. O livro de Ruth é uma perfeita história de amor e de redenção. Ele tem a estrutura de um romance e é um dos relatos mais belos de toda a Escritura. É um livro inspirado que nos traz lições maravilhosas. É um livro pequeno, tem apenas 85 versículos, mas ele possui uma beleza e um conteúdo impressionantes. E aqui eu quero pedir a sua atenção para o livro de Ruth. Ele é um livro, como eu já disse, muito pequeno. E eu quero lhe encorajar a ler o livro de Ruth por inteiro. De uma vez só você consegue ler facilmente. É um livro curto, como eu já disse, tem apenas 85 versículos. E você pode fazer isso, vai lhe ajudar muito, vai edificar a sua vida e vai lhe ajudar também a acompanhar as próximas mensagens com maior facilidade. Agora, não o leia como quem deseja completar uma tarefa de forma afobada, apressada. Não. Leia se alimentando, contemplando aquela história tão especial. O livro em questão exalta o amor e a virtude de uma mulher moabita. O livro fala da oportunidade de reconciliação para todas as nações que buscam abrigo debaixo das asas do Deus vivo. Em Boaz e Ruth são personificados os israelitas e os gentios. Com o seu amor e a sua fé, Ruth encontrou abrigo sob as asas do Deus de Israel. O livro de Ruth é a história de um drama familiar. Nesse drama surgem vários problemas. O problema da crise financeira, o problema da imigração, o problema da doença, da morte, da viuvez, da extrema pobreza.
e o problema da amargura contra Deus. Mas ao mesmo tempo, o livro de Ruth nos fala sobre a força da amizade, a beleza da providência divina. A providência também é um tema presente no livro de Ruth. E também fala sobre a recompensa da virtude. É válido ressaltar que em uma sociedade completamente dominada por homens, as personagens centrais desse romance são duas mulheres, que enfrentam os desafios de uma crise severa e agem com fé na providência divina. A primeira dessas mulheres era uma judia idosa que ficou pobre, viúva e sem filhos. A outra mulher, uma gentia viúva, que se apegou à sua sogra e se converteu ao Deus de Israel. Quanto à autoria do livro de Ruth, a gente não sabe ao certo quem foi o escritor desse livro, mas a maioria dos estudiosos atribui sua autoria ao profeta Samuel. Isso porque o próprio Davi é mencionado no livro, mas Salomão, seu filho, não é. Então imagina-se que foi o profeta Samuel que escreveu. E também o estilo literário lembra o modo de escrever do profeta Samuel. Bem, passado esse momento de introdução, eu quero lhe convidar a ler o capítulo 1, dos versículos 1 ao 6 do livro de Ruth. Vamos juntos? Ruth 1, versículos do 1 ao 6. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque. Sua mulher Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Vamos juntos orar? Senhor Deus, nós te damos graças pela tua palavra que é tão rica, tão preciosa, tão especial, e da qual nós sempre podemos extrair lições e ensinamentos que vão edificar a nossa vida. Eu te peço, meu Pai, que a partir de agora, nesse estudo que estamos começando no livro de Ruth, o Senhor se revele a nós de uma forma especial. Que essa mensagem seja para nós uma forma de clarear o teu plano de redenção nas nossas vidas. Que o Senhor fale conosco. Abençoe a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos agora examinar a saga de uma família. Os nomes dos membros dessa família são significativos. E você vai ver que eles têm tudo a ver com o desenrolar da história. Na maneira hebraica de pensar, saber o nome de uma pessoa significa também conhecer o seu caráter, a sua personalidade. Elimeleque, o nome do chefe dessa família, significa meu Deus é rei. Noemi significa amável, encantadora, agradável. O nome Malom remete à enfermidade, é como se significasse enfermo, doente. E Quilion significa enfraquecer, definhar. Orfa, uma das noras de Noemi, tem um nome que significa firmeza no sentido de teimosia. E Ruth significa amizade. Esses nomes têm muito a ver com a vida dos personagens, nós vamos ver no decorrer das mensagens. A história de Ruth se passa num período de muita instabilidade. Instabilidade econômica, moral e espiritual. Talvez o período mais turbulento da história de Israel. E eu estou me referindo ao período dos juízes. O versículo 1 diz que essa história se passa nesse período. Foi um período longo, um período que durou aproximadamente 350 anos, que começou depois da morte de Josué e só terminou com a coroação do rei Saul. Nesse tempo, o povo israelita viveu como numa gangorra, em altos e baixos.
O povo alternou sua vida oscilando entre a rebeldia contra Deus e a volta para Ele. A instabilidade política, o colapso moral e a infidelidade espiritual daquele povo foram marcas muito fortes desse tempo. Na verdade, até mesmo a volta para Deus era algo superficial, porque o povo só buscava o Senhor para se ver livre das suas angústias e das consequências dos seus atos. Mas logo que a mão de Deus se manifestava, trazendo o livramento, o povo voltava a se rebelar de novo, e de novo, e de novo. O povo passou muito tempo nessa ladainha de se rebelar contra Deus, receber o juízo de Deus, se arrepender e voltar para Deus. Depois se rebelava contra Deus, recebia juízo e retornava para Deus. Isso durou muito tempo. Esse foi um tempo em que a fome castigou a cidade de Belém. E é curioso porque Belém significa casa do pão. Era uma terra famosa por sua fartura, mas que estava agora completamente desolada. Elimeleque era um homem abastado, ele tinha terras e bens. Contudo, a crise o atingiu e a fome também chegou à sua casa. Essa fome não era mera casualidade, nem mesmo resultado de uma tragédia natural qualquer. A seca que devastou Belém era resultado da ação de Deus derramando juízo por causa da desobediência do povo. Se você quiser saber mais sobre isso, leia Levítico 26, ali os versículos a partir do 14 até o 20. O povo estava experimentando o juízo de Deus por causa da sua desobediência. E esse juízo coletivo, enviado sobre a nação de Israel, afetou a história particular dessa família. Como resultado, a fuga pareceu a única alternativa viável. Então eles partiram para a terra de Moabe. Você pode se perguntar, terra de Moabe? Quem foi Moabe? Que terra é essa? Pois bem, Moabe foi um filho de Ló. Ele foi fruto de um relacionamento incestuoso de Ló com uma das suas filhas. Isso está lá em Gênesis 19. Os moabitas, eles pagaram a Balaão para amaldiçoar Israel durante a peregrinação até Canaã. E é importante destacar essas coisas para que a gente entenda que, sob circunstâncias normais, os moabitas eram excluídos da participação da vida nacional e cooperativa de Israel. Ou seja, as terras de Moabe não seriam um lugar apropriado para uma família israelita buscar refúgio. Mas quando chegaram lá em Moabe, em vez de diminuir, a crise naquela família se agigantou. O tempo que eles passaram lá foi marcado por muitos desastres na família. Eles foram em busca de sobrevivência e encontraram a morte. Eles foram em busca de refúgio, mas encontraram a sepultura. A terra estrangeira não deu a esperança que eles esperavam. Noemi, esposa de Elimeleque, sofreu profundas e consecutivas perdas. Seu marido, seus 2 filhos, todos morreram precocemente e ela ficou sozinha em terra estranha. Não tinha mais idade para se casar novamente. Não tinha mais ninguém a quem recorrer, não tinha herança. Mas, apesar dos desastres sucessivos e muito fortes pelas quais ela passou, Deus jamais abandona o seu povo. E Ele não desperdiça os sofrimentos por que nós passamos. O sofrimento de Noemi parece insuportável. As circunstâncias parecem ser até mesmo injustas. Mas em horas como essas nós precisamos aprender a descansar na providência amorosa do Senhor. Vamos continuar a leitura do texto? Vamos agora do 6 até o 18. Capítulo 1, versículos 6 a 18. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para sua terra. Assim, ela com as 2 noras partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Vão, retornem para a casa de suas mães. Que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo.
O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram: não, voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas, por que viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas. Vão, estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: veja sua concunhada, está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Na sua ira, Deus se lembra da misericórdia. O mesmo Deus que derramou juízo como disciplina, também promove a restauração. Após o período de crise, Deus aponta uma saída e se lembra do seu povo para abençoá-lo. Noemi ouviu falar que Deus havia visitado o seu povo. Ela creu de todo o seu coração e resolveu retornar para sua terra. Contudo, isso implicaria em mais uma perda muito grave para ela. Veja, Noemi perdeu tudo o que havia levado para Moabe, ou seja, o seu marido e os seus filhos. Agora, retornando para Belém, ela iria perder tudo o que ela encontrou em Moabe, as suas duas noras, Orfa e Ruth. Ela precisaria se despedir das únicas pessoas que ainda faziam parte da sua vida. Isso seria muito difícil, porque em meio a todos os dramas vividos naquela terra estranha, Noemi desenvolveu uma profunda amizade com suas noras. Elas se ligaram a Noemi por amor. E elas queriam acompanhar a sua sogra, mesmo Noemi não podendo dar a elas nada em troca. Tem um dado importante que eu preciso trazer para vocês, que diz respeito à lei do levirato. Lei do levirato, Mateus, o que é isso? Deixa eu explicar. Naquele tempo, quando um homem casado morria sem deixar descendentes, o irmão mais novo deveria receber a viúva como esposa. Isso era para garantir que o irmão morto tivesse a sua memória preservada e também para garantir que a mulher não ficasse desamparada. As noras de Noemi ficaram viúvas e sem filhos, só que Noemi não tinha mais filhos que pudessem tomar Orfa e Ruth como esposas. É por isso que elas têm esse diálogo. Noemi fala para elas: olha, eu não tenho nada para oferecer, ainda que eu me casasse, eu não poderia gerar filhos, e ainda que eu gerasse filhos, vocês iriam esperar esses filhos crescerem para que eles tomassem vocês como esposa? Vão embora, não adianta, não é bom para vocês que continuem comigo. E nesse momento tão difícil, Noemi se despede das suas noras, chamando as duas de filhas e orando por elas. Noemi invoca o Deus da aliança, ela chama o Deus pelo nome de Yahvé. Ela agradece às suas noras a sua lealdade e pede a Deus que derrame misericórdia sobre elas. Nessa despedida houve beijos e houve lágrimas, houve afeto e houve tristeza. O texto que nós acabamos de ler diz que por 2 vezes
elas choraram em voz alta. Elas não esconderam suas emoções e seus sentimentos naquela circunstância tão dolorosa. E é nesse ponto da história que a gente se depara com uma declaração de amor e de lealdade muito especial. Está lá nos versículos 14 até o 18. Diante da insistência de Noemi, Orfa voltou ao seu povo e aos seus deuses. Entretanto, Ruth se dispôs a seguir com a sua sogra até a terra de Belém. Veja, ela diz: aonde fores, irei, onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. E que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Preste atenção que Ruth renunciou a tudo quanto poderia considerar importante em Moabe. E ela voluntariamente escolheu ir ajudar para começar lá uma vida completamente nova com a sua sogra. Essa escolha tem um aspecto cultural e religioso muito forte. Conforme nós vemos no texto bíblico, as palavras são: o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Em Moabe, Ruth teria de adorar a Camus, o deus dos moabitas. Em Números 21, 29, a gente vê os moabitas sendo chamados de o povo de Camus. Era um falso deus, um deus a quem eram oferecidos inclusive sacrifícios humanos. Mas indo para ajudar, Ruth poderia ajudar a sua sogra, poderia permanecer com ela e ela poderia adorar o Deus de Israel. Quando ela diz que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Ruth está confirmando o seu desejo de ser leal a Noemi, a sua sogra, enquanto vivesse. Suas palavras implicavam em um voto solene, que significava que um severo juízo venha sobre mim se eu não for fiel ao meu voto. O seu juramento era um sinal do seu compromisso com a sua sogra, mas era também um sinal da sua conversão ao Deus de Abraão. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, ela não mais insistiu. Vamos ler o resto do capítulo 1, versículos 19 até o 22. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu: não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe, com sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. A chegada de Noemi a Belém, depois de tanto tempo, depois de 10 anos, produziu sentimentos diversos no povoado da cidade e no próprio coração dela. As pessoas ficaram, algumas compadecidas, outras simplesmente curiosas, e o coração dela revelou uma grande amargura. Hernandes Dias Lopes vai apontar 3 fatos sobre esse retorno de Noemi a Belém. Em primeiro lugar, ele aponta uma comoção geral. A chegada de Noemi e Ruth chamou a atenção de toda Belém. Elas ganharam notoriedade não pelo sucesso alcançado em Moabe, não pela felicidade que conquistaram na sua jornada fora de Belém. Pelo contrário, chamou a atenção a quantidade de tragédias pelas quais elas passaram. Toda a cidade se comoveu ao ver Noemi, que já tinha sido bem-sucedida no passado, voltando agora pobre,
e sem boa parte da sua família, apenas com a sua nora Ruth. Ela saiu casada e voltou viúva. Saiu com os 2 filhos, voltou sem nenhum. Em segundo lugar, Hernandes Dias Lopes aponta uma lamentação pessoal. O primeiro ato de Noemi em Belém foi mudar o seu nome. Ela não quis mais ser chamada de Noemi, que significa agradável, feliz, mas ela quis ser chamada de Mara, que significa amargura ou amarga. Ela estava tomada por um profundo senso de autopiedade e ela queria que todo mundo soubesse da sua dor, da sua amargura e da sua tristeza. Ela não queria mais ser conhecida por um nome que era a negação de toda a experiência pela qual ela tinha passado. Ela olhava para o passado e não tinha mais nenhum motivo para se considerar agradável, feliz, encantadora. Não. A lamentação e a amargura de Noemi são muito fortes e são endereçadas a Deus. As tragédias que desabaram sobre a vida dela tinham uma causa, ou melhor, um causador. Ela atribuiu toda a sua desgraça a Deus. Ela disse que Deus não deu a ela a felicidade, mas a amargura. Deus não deu a ela a prosperidade, mas a pobreza. Deus estava não com ela, mas contra ela. Esse é o lamento de Noemi. Para ela, o Deus Todo-Poderoso foi quem transformou a sua vida em uma vida tão amarga e infeliz. Ainda um terceiro ponto sobre esse retorno que Hernandes Dias Lopes aponta. Ele fala sobre uma providência especial, lá no versículo 22. A despeito das circunstâncias adversas e dos sentimentos turbulentos de Noemi, ela chegou com a sua nora Ruth a Belém exatamente no princípio da colheita da cevada. Aqui um novo capítulo se abre na vida dessas 2 mulheres. A extrema pobreza pelas quais elas estavam passando vai agora dar lugar a um tempo novo, de riqueza e de felicidade para ambas. A própria mão da providência as trouxe de Moabe para protagonizarem uma das mais lindas histórias de toda a Bíblia. A nora estrangeira seria a provedora da sua sogra. A nora moabita, aquela que veio de uma terra estranha, de um povo estranho, que não tinha parte com o povo de Deus, seria para ela melhor do que 7 filhos, a gente vai ver isso mais lá para frente. A nora moabita seria sua filha, seria a mãe do seu neto e a avó do grande rei Davi. Por consequência, ela se tornaria ancestral do próprio Jesus Cristo, o Messias esperado. A gente, em Mateus 1, versículo 5, na verdade, em todo o capítulo 1, tem um longo texto falando da genealogia de Jesus. E entre todos aqueles nomes que às vezes a gente lendo apressadamente ou afobadamente acaba passando desapercebido, entre todos aqueles nomes tem o nome de Ruth, uma mulher estrangeira, uma mulher gentia, cuja descendência não tinha nada a ver com Abraão, não tinha nada a ver com o povo separado por Deus, mas essa mulher se tornou ancestral do rei Davi e do rei Jesus. Eu quero me encaminhar para a nossa conclusão, chamando a atenção para o fato de que as tragédias humanas jamais podem anular os propósitos soberanos de Deus. O livro de Ruth é essencialmente um livro sobre redenção, que evidencia a soberania de Deus e a providência de Deus. O livro é a respeito de um Deus que participa da história, governando sobre todas as coisas e abençoando aqueles que confiam nele. Todos os acontecimentos ocorridos com a família de Elimeleque e Noemi não anularam o propósito soberano do Senhor. As mortes de Elimeleque, Malom e Quilion não frustraram os planos de Deus. Deus não perdeu o controle. A viuvez e a pobreza de Noemi não fecharam a porta da providência divina. Pelo contrário,
A providência divina estava agindo em todas essas coisas. A amargura existencial de Noemi não impediu o braço de Deus de abrir as janelas do céu, de abrir novas possibilidades para ela e para Ruth. O casamento de Malom com a mulher pagã não frustrou o propósito de Deus de converter a alma dessa mulher ao Deus de Israel e de ser a avó do grande rei Davi e uma das ancestrais do Messias, o nosso rei Jesus. No meio de uma noite escura, Deus estava escrevendo um dos capítulos mais emocionantes da história. No meio da tragédia humana, os propósitos soberanos de Deus estavam sendo estabelecidos. Meus irmãos, há uma frase de um compositor inglês chamado William Cowper, que diz o seguinte: por trás de toda providência carrancuda esconde-se uma face sorridente. Por trás de toda providência carrancuda esconde-se uma face sorridente. Ou seja, mesmo atrás de situações difíceis pelas quais nós passamos, de dores profundas que nós experimentamos, a nossa vida está sendo conduzida por um Deus que é gracioso para conosco. A nossa vida, os nossos rumos não são fruto do acaso, não são fruto de mera casualidade, da sorte, do azar. Não. Se as nossas vidas estão nas mãos de Deus, elas estão sendo conduzidas por um caminho que vai nos levar à redenção. Esse caminho pode incluir vales, pode incluir dores, pode incluir experiências profundamente marcantes. A história de Noemi nos mostra isso, a história de Jó nos mostra isso, a história de José do Egito nos mostra isso, várias histórias da Bíblia nos mostram isso. A história do nosso Mestre Jesus nos mostra isso. Ele foi um homem de dores, experimentou sofrimentos profundos no seu corpo, passou por experiências que nós sequer podemos imaginar. Entretanto, isso fazia parte do propósito de Deus para a sua vida. Da mesma forma, se nós estamos em Deus, por meio de Jesus Cristo, nossa vida está sendo conduzida por meio da providência dele. E nós podemos descansar na certeza de que a face por trás dessa providência é uma face sorridente, graciosa, que deseja o nosso bem, que faz com que todas as coisas cooperem, ou seja, operem conjuntamente, de forma orquestrada, para o nosso bem. O nosso Deus é um bom Deus. A história de Ruth vai mostrar isso. Todas as histórias da Bíblia nos apontam para isso. A história das nossas vidas nos mostra isso. Deus é bom. A sua providência nos conduz à glória eterna. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado porque nela nós temos uma fonte inesgotável de riqueza, de sabedoria. Ela é a tua palavra revelada a nós, Senhor. Obrigado porque nós podemos descansar na certeza de que por trás da providência existe a graça, existe o amor, existe a bondade, existe o teu poder infinito agindo para o nosso bem. Nos ajuda, Senhor, a transformar as nossas tragédias em recomeços. Nos ajuda a transformar as dores pelas quais nós passamos em experiência, em testemunho, para que o teu nome seja glorificado nas nossas vidas. Nos abençoa como igreja nessa noite e para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o nosso culto ainda não acabou. Nós teremos agora um momento muito especial, a celebração da Ceia do Senhor. Se você ainda não separou os elementos, faça isso agora. Nós teremos um tempo de louvor muito especial e vamos juntos participar da mesa, do banquete que o Senhor preparou para nós. Que Deus abençoe você e sua família, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Enquanto você pega os elementos da ceia e prepara aí junto com a sua família, nós queremos cantar mais um louvor que lembra do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e das coisas que eu mais tenho sentido falta, meus irmãos, enquanto ministro aqui, ou melhor, das coisas múltiplas que eu tenho sentido falta, uma delas é de ouvir a voz da igreja enquanto eu canto.
e eu pedi que alguns amigos cantassem junto comigo essa canção e louvassem ela durante a semana. Eles me mandaram alguns vídeos. Enquanto eu canto, eu quero compartilhá-lo com você também, esse tempo de ceia, de comunhão e de louvor e adoração. Se junte a nós nesse momento e declare ao Senhor que para sempre Ele vive e seja exaltado, em nome de Jesus.
Jesus que vive está, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Está nas mãos do meu Jesus que vive está. Meus irmãos, boa noite mais uma vez. Nós estamos nos aproximando ao final do nosso encontro, do nosso culto, mas nós queremos celebrar a ceia. Esse é um tempo muito especial para nós. Eu vou pedir para que você abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Esse é o texto tradicional quando se fala da ceia. E diz assim, 1 Coríntios 11, 23, pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse, isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Meus irmãos, a Bíblia nos ensina que a ceia simboliza o sacrifício de Cristo em nosso lugar. A ceia simboliza o perdão dos nossos pecados, a nossa participação na nova aliança com Deus. Vocês lembram que Jesus ministrou a ceia aos seus discípulos antes de ser crucificado. Nesse texto que nós lemos de 1 Coríntios, Paulo diz que não devemos tomar a ceia indignamente. O que é que Paulo quer dizer com isso? Será que Paulo está criando um tipo de padrão para que algumas pessoas sejam excluídas desse momento e outras pessoas sejam aceitas e possam participar desse momento? O que Paulo está querendo dizer é que nós não podemos participar da ceia sem consciência dos nossos pecados, sem consciência daquilo que Cristo fez por nós na cruz. O apóstolo Paulo nos orienta a fazermos uma reflexão, um autoexame, para discernirmos o corpo. Ele está se referindo ao corpo de Cristo, oferecido na cruz, e o corpo espiritual de Cristo, que é a igreja. Não discernir o corpo do Senhor, ou seja, Cristo crucificado, e a igreja, é não valorizar a igreja e não reconhecer a presença do Senhor no meio da congregação e na hora da ceia. Não discernir o corpo é não buscar reconciliação com Cristo.
e não buscar reconciliação com o irmão ao nosso lado. Paulo diz que esse descaso traz condenação e disciplina de Deus, podendo gerar enfermidades na nossa alma. Na ceia, nós temos a oportunidade e a indicação de Paulo dentro desse texto de 1 Coríntios para olharmos para trás, olharmos para frente, olharmos para dentro e olharmos para fora. Nós já falamos sobre isso em outros momentos, mas eu quero repetir para que você não se esqueça. Nós precisamos olhar para trás e não me referindo ao nosso passado, mas me referindo ao sacrifício de Jesus. Tudo aquilo que Jesus conquistou por nós e tudo aquilo que foi a obra e a vida de Jesus. Mas nós precisamos também olhar para frente. Precisamos olhar para o futuro. E o futuro aponta para a volta de Cristo. Se a ceia trata de um evento passado porque Cristo morreu por nós, Paulo diz que nós devemos fazer isso até a volta de Cristo. Então, cada vez que nós ceamos, nós estamos lembrando que esse Jesus que morreu e ressuscitou e sofreu e foi exaltado, um dia voltará para buscar a sua noiva, a sua igreja. Mas além de olharmos para o passado, olharmos para trás e olharmos para frente, para o futuro, nós precisamos também olhar para dentro de nós. Por isso, Paulo diz que nós devemos examinar a nós mesmos. Como é que está a nossa vida? Como é que nós temos vivido? Do que nós precisamos nos arrepender? Claro que esse autoexame precisa ser feito o tempo todo, mas na ceia é imprescindível que isso seja feito. E ao mesmo tempo, nós precisamos olhar ao nosso redor, olhar para dentro e olhar para fora. Para aqueles irmãos que estão ao nosso redor, as pessoas que nos rodeiam, como nós temos convivido com elas, o que nós temos feito em relação a elas. Então nós vamos fazer isso agora. Você pode tomar os elementos com você, o cálice, o pão, eu tenho os meus aqui comigo. E eu quero te pedir para que, se você está com a sua família ao seu redor, se você pode, troque esses elementos com alguém da sua família, troque o pão, troque o cálice, para que esse momento seja ainda mais representativo dentro daquilo que nós estamos sugerindo agora. Troque os elementos com a sua família enquanto nós vamos comer do pão e beber do cálice. Pense em tudo isso que foi dito. Pense naquilo que Jesus fez, naquilo que Jesus fará. Pense em como você tem vivido na sua relação com Deus e como você tem vivido na sua relação com o próximo. Faça isso agora. Coma do pão e beba do cálice. Vamos orar? Pai amado, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez e que o Senhor faz. Muito obrigado porque em Cristo nós temos a redenção, a libertação dos nossos pecados, da escravidão do pecado. Muito obrigado porque o Senhor nos aceitou, nos chamou, nos justificou e um dia nós seremos glorificados. Muito obrigado pela bendita esperança que nós temos no Senhor. Nós louvamos o Teu nome e te engrandecemos, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia não tem fim e o Seu amor dura para sempre. Nos ajude, Pai, a confiarmos mais no Senhor. Tenha misericórdia de nós, que somos pecadores, que somos fracos e limitados, que somos pó. Nós te amamos, Pai. Nos ajude a sermos mais santos e a fazermos a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão e minha irmã, tenha uma boa semana. Que Deus te abençoe. Continue se cuidando, continue cuidando daqueles que estão ao seu redor. Deus te abençoe.
nossos líderes e para os nossos pastores. Na esperança de ver em suas vidas os ensinos vivos da Bíblia. Oremos para você, pastor Davi e pastor Mateus. E somos muito gratos, pois vocês são exemplo e se tornaram nossos grandes amigos. Um apoio constante e indispensável. O ministério de vocês é presente de Deus e por isso nós agradecemos. Queríamos dizer do nosso carinho e admiração pelas pessoas maravilhosas que vocês são. Queridos pastores, seus ensinamentos, seu jeito de transmitir a palavra são bênção para todos nós. Obrigado por toda a dedicação à Igreja Bereana. Vocês sempre fazem de tudo para que todas as pessoas sigam o caminho de luz e de amor. Que Deus os abençoe e faça com que vocês vivam muito e fiquem muito tempo junto a nós. Temos o grande privilégio Ter vocês em nossa vida. Quero agradecer a Deus por ter nos colocado em nosso caminho. E dizer que passaremos muitas datas como essa juntos. Feliz Dia do Pastor, que Deus abençoe vocês nessa linda missão. Amamos vocês!